Tomemos nessa manhã o texto, tema desse acampamento, lendo agora o contexto daqueles dois versículos. Efésios, capítulo, ao menos já decoraram o capítulo, versículos 25 ao 32. Quanto mais silêncio você fizer, o seu irmão vai poder receber melhor a palavra. É preciso exercitar as virtudes se queremos ter esse coração restaurado. Por isso, por tudo isso, renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Juntos o versículo 26 e 27, mesmo em cólera, não pequeis, não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Quem era ladrão, não torne a roubar, antes trabalhe seriamente por realizar o bem com as próprias mãos, para ter com que recorrer os necessitados. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que ouvem. Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia sejam desterradas do meio de vós, bem como toda malícia. Antes, sede uns com os outros bondosos e compassivos. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra. No contexto destes dois versículos, tema desse acampamento, nós temos 7 passos concretos para que aconteça a cura do ressentimento, ou para não deixar que a mágoa se transforme em ressentimento. Por isso que é muito interessante o título da Bíblia Ave Maria. O título da Ave Maria diz: exercício das virtudes. O que é exercício? É uma ginástica que você faz exercício físico. Mas também, quando a gente era moleque pequeno, que não ia na escola, agora já mudou, a gente tinha o caderno de exercício. Para escrever bem, a gente tinha que exercitar. A gente começava a fazer aquelas bolinhas assim, aqueles morrinhos, e virava assim. Para a gente poder ter uma caligrafia bonita. Professor, você tem que ter uma caligrafia bonita. Claro, se é caligrafia bonita. Se é feia, é cacografia. O grego tem uns termos bonitos também, né? Por isso que fala que a pessoa é feia, é um caco. Vem do grego, cacografia, escrita feia. Então, para eu ter uma letra bonita, eu tinha que fazer exercício. Leitura, a gente tinha que fazer exercício de leitura, tinha que ler uma página inteira. Não era gostoso quando o moleque está aprendendo a ler, ele sai na rua e vai lendo tudo. As placas da rua,
Ele fica aqui no acampamento, vem prestar atenção e fica lendo lá. Acampamento da Divina Previdência. 19 a 21 de setembro. A cada dia basta o seu cuidado. Olha a continuação desse, Paulo. Não é? A cada dia basta o seu cuidado. Não a sua preocupação. Preocupação nunca. Então, exercício. Você vai aprender a tocar violão, tem que exercitar. No começo é difícil, o dedo não faz aquelas... Quer ver fazer uma pestana assim? Nossa, a gente leva 15 dias para acertar, você ficar olhando aqui assim. Depois que você exercitou, você vai ficando bom. Olha, aquilo que o Senhor está realizando conosco, nós precisamos agora exercitar. Sabe que uma das coisas mais abestadas que existe entre nós cristãos é isso? Nós achamos que aquilo que é norma geral, aquilo que é lei fundamental, aquilo que é uma lei natural no campo físico, no campo psíquico, afetivo, da inteligência, não se aplica ao campo espiritual. E isso chama-se imbecilidade. Do mesmo jeito que, para ser bom em alguma coisa, fisicamente eu tenho que exercitar, eu tenho que treinar. Sem treino ninguém fica bom. Em nada, nada. Quanto mais eu faço, melhor eu fico. Aí, por isso que existe os personal trainer, que ensina você. Tem uma noviça aí que é personal trainer. Eu estou louco para vir logo para cá, para treinar nós depois. Mas ó... Então você tem que obedecer ao professor, fazer aquela coisa, não, mas eu quero é correr, sim, papai. Para você correr, você tem que aprender a respirar primeiro. Chupa com o nariz, solta a boca. Parece que eu estou perdendo tempo. Não, porque o professor está vendo lá na frente. Então eu tenho que treinar, eu tenho que exercitar. A inteligência, eu tenho que exercitar. Tem gente que fala assim, nossa, padre, a minha memória é horrível. Eu esqueço de tudo. Então é boa. Memória ruim é a que não esquece. Claro, porque se não esquece uma coisa, não tem jeito de aprender outra nova. Isso é memória boa. Memória é treino. Eu tenho que treinar minha memória. Agora, quando você fala assim, quando vai ser o encontro? Vai ser dia 19, 20, 21 de setembro. Peraí, deixa eu anotar, senão eu esqueço. Você já deu uma ordem para a sua mente. Esqueça, já está anotado. A mente não guarda nada que não presta. Então eu tenho que exercitar. 19, 20 e 21 de setembro. Em setembro, 19, 20 e 21, acampamento da Divina Providência. Acampamento da Divina Providência vai ser 19, 20 e 21 de setembro, na Canção Nova. O tema é continuação desse tempo que nós estávamos aqui. A cada dia basta o seu cuidado. Está guardado aqui daqui a pouco. Não vai esquecer mais. Eu estou treinando. A gente lembra do que quer. Não tem gente que começa a conversar com você, começa a lembrar de coisa que aconteceu lá em 1900 e quando. É assim. Meus queridos e minhas queridas, a cura do ressentimento exige, e quem não estiver disposto a fazer isso daqui para frente, vai embora hoje, que já tem muita gente mesmo aqui. Dá espaço para aquele povo que está lá vir para cá. Ainda vem mais gente depois para a missa, Virgem Maria. Vamos ter que acelerar esse rincão rápido. Estou achando 100 mil meio pequeno. Né? Estou achando. Eu tenho que estar disposto a fazer exercício. Por aqui nós temos 7 exercícios práticos para você de fato treinar a virtude da graça da cura do ressentimento. Aqui já está dizendo pelo título que a cura do ressentimento não vem de graça. Se você não estiver disposta a treinar e a exercitar, você não vai ser uma pessoa curada. Então retome o texto e vai escrevendo aí. Mete a caneta na sua Bíblia, ela é sua para isso mesmo. Agora se for alugado, emprestado, aí já não tem jeito.
Porque tem gente que não tem Bíblia, quando vem para Canção Nova, aluga do vizinho, só para mostrar. Ainda quer alugar um que já está tudo rabiscado. Nossa, que leitura! É. Eu conheço o rapaz, o dinheiro dele é só de aluguel de Bíblia. Primeiro exercício. Dificílimo, mas tem que treinar. Versículo 25. Renunciai à mentira. Meu irmão, minha irmã, se o ressentimento é a porta de entrada do encardido em nosso coração, a mentira é o sistema operacional pelo qual ele fala. A mentira é a banda larga do encardido. A mentira faz você entrar em comunhão íntima e profunda com ele, a ponto de reproduzi-lo. E essa mentira aqui não tem tamanho. É preciso começar a renunciar. E outra coisa interessante, que São Paulo é bom demais. Renunciar à mentira. São Paulo está supondo que você e eu estamos praticando a mentira. Ninguém vai renunciar a uma coisa que não tem, que não pratica. Se ele está mandando a gente renunciar à mentira, é porque ele está supondo que nós, todos nós aqui, a não ser aqueles e aquelas que não precisam da cura do ressentimento. Porque há uma íntima relação entre a mentira e o ressentimento. O início do ressentimento, a mágoa, ela já está intimamente ligada à mentira. E qual é a mentira? Ou melhor, as mentiras que nós vimos e denunciamos ontem. Aquilo que nos ensinaram de mentira, que eu preciso ser aprovado, que eu tenho que evitar ser reprovado, que eu preciso me justificar, que eu preciso estar sempre preocupado com as minhas aparências. Gente, isso foi a coisa que Jesus mais xingou, brigou, pulou, esperneou. A mentira, ela é a mãe da hipocrisia. Ela faz a pessoa viver na máscara. Há um determinado capítulo no livro, quando eu falo amar como Jesus amou, que Jesus é o nosso modelo na luta, na cura do ressentimento, onde eu falo da liberdade absoluta de Jesus. E cito alguns textos. Por exemplo, quando queriam apedrejar Jesus, o que ele fez? Saiu e foi embora. Falei, eu até vocês que eu vou ficar com esse pé pedrado. Eu não vim aqui para ser apedrejado. Foi embora. Queriam matar ele, o que ele fez? Foi lá para Transjordânia. Mandou avisar Marta e Maria que estavam lá. Porque tanto que o Lázaro morreu, eles foram avisar ele lá no outro país. Levou 4 dias para vir. Mas também quando os judeus quiseram fazê-lo rei, o que ele fez? Mesma coisa. Quem vive na verdade, tanto faz se aplaudem ou vaiam a gente. Tem o mesmíssimo peso. Agora, quando eu vivo com medo da vaia e vivo atrás do aplauso, quem vive atrás do aplauso? Quando eu falo aplauso do mundo, não é esse aí não. Esse aplauso é uma manifestação física da alegria interior. Por isso que quem tem Deus aplaude muito. Por isso que carismático gosta de bater palma. Já notou? Esse aplauso é espiritual, esse aplauso é cura. E eu sei muito bem que não é para mim. Tanto que nenhum deles chega até mim. Nenhum. Fica tudo aí, não tem mesmo. O aplauso só sente quem aplaude. Já observou isso? Aplauso só sente quem aplaude. Então não chega em mim, quem aplaude, aplaude sempre a si mesmo. Jesus não se deixava levar nem por aqueles que queriam apedrejá-lo, nem por aqueles que queriam coroá-lo. Gente, esse é um ensinamento espetacular para viver na verdade. Sabe por quê? Porque se eu fico preocupado sempre que o fulano me aplauda, que o fulano gosta de mim, a hora que eu precisar dar uma dura nele, não vou dar.
é aquela mistura que a gente faz entre gostar e amar. Na grande maioria das vezes, a gente diz que ama quem na verdade a gente gosta. Gostar é querer estar junto, é gustare, é saborear. É aquela pessoa que você gosta de conversar com ela, gosta de passear com ela, gosta de sair, vocês torcem para o mesmo time, vocês vão no mesmo grupo de oração. Isso é gostar. Amar é morrer pelo outro. 99% do mundo não sabe o que é amar e não quer amar. Porque, olha lá o que é amar. Isso é amar. É ser livre. Livre para dar-me. Então, quantas e quantas... Pai e mãe entendem o que é amar. Porque quantas e quantas vezes, mesmo não gostando, o pai e a mãe tem que dar uma surra num filho. Dar um castigo. Falar firme. Dizer não. E pai e mãe que não faz isso, nunca amou. Está criando um bicho solto. Nunca amou. Amar é você ter a coragem de corrigir o outro. Amar é levar o outro para o céu. Então, quando eu estou preocupado que a pessoa goste de mim, como é que eu vou chamar a atenção dela? Não posso, ainda mais que é uma manteiga derretida. Qualquer coisinha que você fala, ela fica o resto da vida. Por que falou isso de mim? Ofendeu eu. Jesus nos ensina uma verdade absoluta. Ninguém tem o poder de ofender ninguém. Ninguém. Uma pessoa só tem o poder de me ofender quando eu passo para ela a procuração para me ofender. Do mesmo jeito que ninguém tem o poder de ir lá numa loja comprar um carro em meu nome, a não ser que eu assine uma procuração, assim também, ninguém tem o poder de me ofender se eu não dou a essa pessoa uma procuração assinada por mim. E digo uma coisa a você, a coisa que o encardido mais faz é essa procuração para ficar levando você a assinar para dar para qualquer um. Porque tem gente que é impossível, tem gente que é a pessoa mais dilurida do mundo. Ela vive dando procuração, ela tem a capacidade de conhecer. Quanto mais gente ela conhece, mais gente ela tem para ofender ela. Morre de uma vez. Ninguém tem esse poder. Ninguém. Nós precisamos olhar o que Jesus fazia. Querem me condenar? Passo no meio do povo. E foi embora. Jesus não ficou dizendo, não, mas eu preciso que vocês entendam que eu sou Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não adianta. Não adianta dar banho em porco. Guarda essa frase. Você dá banho em porco e volta lá e toma banho. Não adianta. Outra verdade fundamental que precisa iluminar a sua vida para não ser uma pessoa ressentida, ou para deixar de ser uma pessoa ressentida. Mas isso é exercício, hein? Isso é ginástica espiritual contínua e constante. E não adianta fazer só de vez em quando também não. Ginástica se faz todo dia ou não adianta fazer. Não precisa fazer todo dia as mesmas ginásticas. Tem dia que você não tem muito tempo, faz uma ginástica um pouquinho mais leve, mais suave, mais rápido. Corra uma volta só em torno do quarteirão. Mas parou em treva. Pessoa que entrevada, tá com descadeirada, tá com problema na coluna. Põe a cadeira no lugar. Jeita. Faz. Até aquele que está lá. Não tem aquela música que fala? Até aquele que está lá. Vai estalando. Quando a gente prega para as velharadas, elas vão estalando. Vai... Estala, meu. Então, lei fundamental: ninguém tem o poder de me ofender, ninguém me diminui. Eu não dou mais esse poder da minha vida a ninguém. Essa é uma lei absurda que a gente cria. Ninguém mais vai me ofender. Não, eu estarei no comando. Eu vou assumir o comando, porque eu estou crescendo em Deus, eu estou exercitando, por isso eu estou renunciando à mentira. Eu estou acolhendo a verdade. A mentira, meus irmãos, é sempre uma visão distorcida da realidade. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto, dependendo de onde você está. O que vocês estão vendo na minha mão? Tem certeza?
Ninguém aqui viu a Bíblia. Ninguém. Ninguém. Nem eu. O pessoal daqui que está vendo esse lado, está vendo o lado de lá? Então, como é que está vendo a Bíblia? Eu não vejo o que está aqui, nem aqui. Você daí não vê o que está aqui. Vocês já estão vendo o que está aqui em cima? Nós vemos um pedaço da realidade. E agora, se eu posso me confundir com uma Bíblia, então você imagina com uma pessoa. Não treine a ver a vida sempre pelo mesmo ângulo. Muda. Adote para a sua vida. Você quer ser uma pessoa de coração curado? Adote para a sua vida o slogan do dia 14 da Canção Nova. Qual é o slogan? Dia 13, dia 13. Não, dia 14 é que você vai começar o dia seguinte. Qual é o slogan, Eliana? E qual é o slogan, sabe? O slogan: troque de canal, mude de vida. Esse é o grande slogan: troque de canal. Ajude as pessoas a sintonizar o canal. Aí, ó, aqui, troque de canal, mude de vida. Olha lá, troque de canal, mude de vida. Troque de canal, mude de vida. É o tema da pregação, pode escrever lá. Troque de canal, mude de vida. A gente vai treinando, essa é uma grande mentira. Você vai treinando a assistir as coisas sempre no mesmo canal. Pegue nas segundas-feiras, a Folha de São Paulo traz um pequeno mapa do Ibope. Agora acho que não estou trazendo mais. A revista Imprensa traz. Aí quando chega a época de propaganda eleitoral gratuita, todos os canais passam a mesma propaganda. E por que o Ibope registra que o canal A tem 48% de audiência naquele horário? O canal B tem 2%. Tem canal que está passando o mesmo programa. Tem traço. Ninguém assiste. Por quê? A imagem é melhor? Talvez lá no Gogó da Onça, cidadezinha que fica no sul do Pará, talvez lá seja melhor o canal A ou B. Mas em São Paulo, no Rio, e aonde fazem o mapa da audiência? São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte. E por que dá 48, dá 30? No mesmo horário. Passando o mesmo jogo de futebol. Há um acordo entre eles, eles são obrigados a passar os mesmos jogos. Então você liga no canal A, no canal B, no canal C, está passando o mesmo jogo. Aí você olha lá no Ibope, que mede a audiência. Canal A, 60. Canal B, 3. Mas mudou o jogador? Você parece que desespero de corintiano? Corintiano é assim, quando o Corinthians perde num canal, ele muda para ver se no outro ganha. Já virou normal? Não? Não é o Corinthians, não é o Corinthians, não. Vamos agradar ele, coitado. Por que a pessoa então assiste aquela? É a mesma coisa. Por quê? Porque está acostumado. Já acostumou. Acostumou sempre ligar no mesmo lugar. Então, ó, mude, troque, cambeia, ache um novo canal. Mude de vida. Gente, isso não pode valer só para o dia D. Por isso que foi inspirado o erro da data, dia 14. Dia 13 é o grande dia, dia 14 começa você a fazer isso na prática. A mudar de vida. Mas agora a coisa muito importante, isso que está escrito aí. Quem não troca de canal não vai mudar de vida nunca. Nunca. E não trata só de assistir a CN. É também de assistir-me. Será que o canal pelo qual eu estou sintonizando meu marido, minha esposa, não preciso mudar também? Será que eu não estou acostumado a ver o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu tio, o meu amigo, o meu colega, sempre pelo mesmo canal? Muda.
Eu estou daqui, eu estou achando que é a Bíblia, eu vou... Nossa, mas é mais bonito, tem escrito, eu nem sabia que tinha escrito. E se for do Padre Jonas, está escrito assim, canção nova, e tem o desenho aqui, mais bonito ainda. Um dia Betânia ainda vai ter uma Bíblia assim, na minha desenho de Betânia. Quando chega lá ainda, né? Quem segue mestre bom, acha o caminho, né? Mude de canal. Troque de canal. Mude de vida, troque de vida. Renunciar a mentira. Renunciar a mentira, inclusive, significa trocar de canal. Principalmente esses canais que você sabe que só traz mentira. Ninguém vai ser uma pessoa curada, com o coração curado, se alimenta o coração com bobagem, com mentira. Até as notícias, gente, que eles nos dão são mentirosas. Nós temos amigos, por exemplo, em Israel. Quando a gente vê alguma coisa na televisão e conversa com eles por telefone, eles dizem, mas não é nada disso. E eu testemunho a você, eu estive em Israel na guerra. A última vez que eu estive em Israel, eu já estava em guerra. Eu passei do ladinho da faixa do Gaza. Foi a melhor de todas as vezes que eu estive em Israel. Foi a única vez que eu consegui entrar na gruta do nascimento de Jesus, só o nosso grupo. Ficamos mais de 2 horas rezando ali dentro. Foi a primeira vez que eu descobri que a gruta onde nasceu Jesus tem o formato de uma cruz. Eu não sabia disso. Mas aí você via os familiares da gente aqui ficaram desesperados. O povo que tem gente que vai viajar com a gente e gasta metade do dinheiro dos dólares que juntou só para telefonar. Eu não sei, às vezes eu fico perguntando, para que veio? Porque todo dia tem que telefonar. Ai, tá tudo bem, aí tudo, e aí as crianças, tudo certo. Olha fulano, você olhou, tudo bem. E se não tiver, você vai sair de lá para vir para cá? Para. Não dá para fazer nada. Todo dia, aí eles vinham desesperados. Aí meu marido está nervoso, porque lá na televisão falou que estava aqui. Fala para ele amanhã assistir de novo, quem sabe parece você sendo levado na maca do caixão lá. É notícia mentirosa. Quando a gente sai fora do Brasil, gente, olha o tanto de mentira que eles falam no Brasil. Principalmente nos grandes canais. Por isso que eu não acredito em 99% das coisas que vejo, mesmo nos jornais da televisão. Porque é a verdade? É. Só que a verdade distorcida não é verdade. Não é porque algo existe que eu preciso estar mostrando. Você gostaria que alguém fosse lá fotografasse você quando você estivesse lá no auge da sua diarreia? Ora, isso é normal, mas não é porque é normal que eu tenho que estar mostrando. Ora, fecha a porta. Por que não põe essas moças que posam pelada nas revistas? Por que não mostra elas fazendo aquele serviço também? Devia mostrar a hora da diarreia, aí eu queria na capa. Todo mundo faz. Mas a gente aprende que isso a gente faz lá com a porta fechada, sossegado, lendo um bom livro, uma boa revista, fazendo palavra cruzada. Cada um faz o que quer. É a sua intimidade. Então, troque de canal. Quem sabe esteja na hora de você começar a olhar aquela pessoa que tanto te machucou. Olha, muitos de nós só vamos entrar no céu graças às pessoas que a gente um dia achou que não gostavam da gente, porque são elas que nos provocam. Ninguém é bom suficientemente enquanto não supera um mal. Só é bom quem ganha. Então ganhe do mal para você ser bom. Agora, se você pega o mal e fica divulgando o mal, falando do mal e aderindo ao mal, mude de canal, mude de vida, troque de canal. Comece a assistir a vida por um novo canal. E eu digo a você, é possível. É possível. É possível você assistir a vida sua e dos outros por um ângulo novo, uma sintonia nova. E se na sua casa você diz, eu não assisto porque lá em casa não pega. Ué, compra uma parabólica. Parabólica é uma mixaria. Ah, mas como que eu vou comprar parabólica? É muito caro. Quantos de vocês fumam uma parabólica todo mês?
Quantos? Eu acho que eu mesmo, no tempo que eu fui mais besta do que já sou, eu devo ter fumado umas 500 parabólicas, ou mais. Se você começar a economizar nas bobagens que você gasta, você compraria 10 parabólicas para distribuir ainda para os seus amigos. Começa a fazer coleta então, aniversário da pessoa, não tem parabólica, vamos fazer uma coleta, cada um dá vintão aí. Aquela nota bonita, amarela, assim, um mico. Pronto. Compra parabólica então. Mude de canal, troque de vida, troque de canal e mude de vida. Olha, essas duas palavras tinham que estar girando o tempo todo. Mas uma coisa é certa, ninguém vai mudar de vida se não aprender a trocar de canal. Pense um pouquinho, como é que eu poderia sintonizar meu marido? E o marido pensa na esposa. O meu filho. Não vamos colocar o marido, a esposa, o filho. Naquela pessoa que ontem você colocou diante de Jesus. Naquela pessoa que mais atazanou a sua vida. Naquela pessoa que você já teve vontade de esgoelar. Será que não tem um ângulo bom? E quantas vezes Deus veio com essa verdade para você? Quantas vezes Deus mandou uma pessoa vir fazer um elogio para daquela pessoa para você? E aquilo doeu mais em você ainda. Era Deus convidando você, troque de canal, passa a enxergar essa pessoa. E aí vai acontecer uma coisa maravilhosa. Na hora em que eu começo a tentar sintonizar e enxergar as pessoas por um canal novo, eu recebo uma graça linda de Deus. Eu começo a me enxergar de um jeito novo. Eu começo a me enxergar com os olhos da esperança. Eu começo a me enxergar com os olhos da fé. Eu vou falar sobre isso na segunda pregação da manhã. Eu preciso me enxergar com os olhos novos. Transforme o obstáculo num impulso. Transforme um desafio no começo de um crescimento, de uma vida nova. Então, primeiro exercício a fazer: renunciai a mentira. Qual mentira você precisa renunciar? Feche os seus olhos um minutinho. Quem estiver falando, fecha a boca também. Nem que seja baixinho. Qual é a mentira? A respeito de Deus, as falsas doutrinas que eu aprendi, a respeito das pessoas, a respeito de mim mesmo. Qual mentira eu preciso renunciar agora? E eu não estou falando de coisas que você não sabe. Eu estou falando de pequenas ou grandes mentiras que você sabe que tem, que você vem praticando e exercitando. Algumas mentiras você inclusive treinou. Há mentiras que você ensaiou. Aquela mentira que você ensaiou para falar. Talvez mentira que você treinou desde pequenininha a falar. As mentirinhas do dia a dia, as desculpas. Não cheguei no horário por causa do trânsito. Não pude atender. Seja verdadeiro, diga: eu não quis atender. Eu não estava em condições de atender. Eu não estava bem. Mas eu não posso falar a verdade desse jeito para todo mundo. Eu não estou falando para você falar para todo mundo, você não convive com todo mundo. Eu estou falando que você precisa achar pessoas, uma comunidade ou a sua família, irmãos verdadeiros de sangue ou de alma, diante dos quais você possa chorar as suas mágoas mais profundas, tirar as suas máscaras, diante dos quais você possa ser você mesmo. Quem não tem esse espaço sagrado da família ou da comunidade, vai viver numa eterna mentira. Tire essa máscara, troque de canal, mude de vida. Você está andando há muito tempo pelo mesmo caminho, troque de canal, passe por outro caminho. É possível fazer a mesma caminhada, mas por outra estrada. Mude, troque de canal. Os especialistas em segurança ensinam a gente: não ande sempre pelo mesmo caminho, porque os
assaltantes, os sequestradores estudam você e eles vão ter um controle sobre sua vida. Muito mais do que sequestrador e assaltante, o encardido é o assaltante por excelência, é o ladrão da palavra, é o ladrão da alegria. Ele quer nos sequestrar porque nós pertencemos ao Senhor, e então ele fica tentando descobrir o caminho pelo qual a gente anda. E só tem um jeito de você andar por um caminho com segurança 24 horas. O caminho é Jesus. Nós não temos outro caminho. É preciso seguir esses passos de Jesus. Ou eu sigo os passos de Jesus, ou eu viverei na mentira. Porque Jesus é a verdade. E Ele nos diz: eu sou a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Saia dessa mentira. Rompa hoje com a mentira. Eu renuncio toda mentira. Mesmo as mentiras que eu já contei a meu respeito, até mesmo mentiras negativas, de coisas negativas. Quantas vezes, até para impressionar as pessoas, eu fui capaz de mentir, até num testemunho. Rompa com a mentira. Só a verdade vai libertar você. Na raiz desse ressentimento, na raiz dessa mágoa, na raiz desse ódio está uma mentira. Ou uma mentira a respeito do outro, ou uma mentira a respeito de você mesmo. Troque de canal. Mude de vida. Passe da mentira para a verdade. Aplique a verdade de Jesus nessa pequena mentira. Ninguém chegaria a ser um dependente químico, um drogado, um prostituto, uma prostituída, um ladrão, se tivesse a coragem e a graça de poder falar a verdade para alguém. Acha alguém diante do qual você possa falar a verdade. Rompa com a mentira. Renunciai à mentira. Diga: eu renuncio à mentira. Eu renuncio toda mentira. Eu renuncio toda mentira consciente e inconsciente. Eu renuncio toda mentira que está gravada no meu corpo, na minha mente. Eu renuncio toda mentira que eu gravei nos meus olhos, nos meus ouvidos. Eu renuncio toda mentira que está no meu coração, porque eu declarei Jesus o Senhor da minha vida, e o Senhor da minha vida é a verdade. Segundo passo, versículo 28. Realizar o bem com as suas próprias mãos. Que palavra linda. Aqui ele começa falando do ladrão, mas o ladrão em São Paulo também é um termo bem amplo. Todos nós aqui somos ladrões, ou não? Se fosse assim, não teria o 7º mandamento: não furtar. Cada vez que você gastou o dinheiro que Deus deu a você para o bem e você usou para o mal, o que você fez? Roubou. Cada vez que você não foi fiel no seu dízimo, você roubou. Cada vez que você comprou um maço de cigarro, você roubou. Cada vez que você comprou prostituição, você... Cada um de nós aqui é ladrão. Por isso que tinha um bom ladrão lá na cruz com Jesus, para que Jesus pudesse olhar para ele e para mim e dizer: hoje, estarás comigo no paraíso. Hoje. Mas aqui é muito mais amplo. É preciso aprender a realizar o bem com as suas próprias mãos, para ter com que socorrer os necessitados. Realizar o bem com as suas próprias mãos significa: independente de como as pessoas me tratarem, independente do que as pessoas falarem a meu respeito, independente do mal que me fizerem, eu assumirei o comando e o controle da minha vida. Não é muito fácil. Eu começarei a construir a minha história. Meu irmão, minha irmã, pela mágoa transformada em ressentimento, você entrega ao encardido o poder de dominar sobre o seu passado, lá onde você sofreu a ofensa, a violência, mas dá a ele, pelo ressentimento e pela mágoa, o poder de controlar o seu presente e, pior, o seu futuro. Por isso que o ressentimento leva para o inferno.
realizar o bem com as minhas próprias mãos, assumir o controle da minha vida naquilo que depende de mim, significa eu dizer o seguinte: independente de tudo que aconteceu no meu passado, você não vai dominar meu presente, muito menos meu futuro. Percebe a diferença? Por que Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa? Nunca, nunca. Essa foi uma metodologia contínua e constante, uma pedagogia que Jesus não mudou, é imutável. Porque Jesus está dizendo para cada um, independente do que lhe aconteceu no passado, assuma hoje, o comando da sua vida. E então o seu futuro será em Deus. Que coisa espetacular. E por isso que aqui, começando no versículo 17, e depois lá no versículo 22, Paulo diz: renunciai à vida passada. Independente do que lhe aconteceu. Aprenda com o que lhe aconteceu, mas não fique delegando o poder aos outros. Ah, eu sou assim porque fulano fez isso. Quando você coloca a causa do seu problema fora de você, então a solução também estará fora. E não foi para isso que Deus fez você. Aquele gesto da Luzia aqui hoje de manhã, você é livre, você não é árvore não. Uma árvore dessa aí, que você tirar ela daí, ela morre. Cortar um galho de uma árvore seca. Você não é árvore. Você é livre. Comece uma vida nova. Deixa de viver a síndrome do Juvenal. Ele podia começar uma vida nova em outro país, com a fortuna. Nunca mais nem vi falar do ex-patrão. Mas não. Ele estava trazendo o ex-patrão e a ex-mulher dentro. Gente, é o pior lugar que você tem para guardar um inimigo, é dentro de você. E que coisa terrível. A mágoa faz com que você transforme o seu coração, espaço lindo que Deus criou para ele e as coisas dele aí habitar. Você aluga o seu coração para o encardido. E leva ele aonde você vai. Aonde você vai, você leva ele. Por isso que não adianta beber para afogar a mágoa sabe nadar. Ah, eu preciso sair para espairecer, eu vou fazer uma viagem. Ah, deixa você besta. Quando você está arrumando a mala, a mágoa já fez a dela, está ali, bracinho, virando. Ela vai de primeira classe. Chega lá descansadona. Você chega quebrado, moído. 36 horas depois. Daqui no Japão leva 36 horas para chegar lá, porque você joga mais 12. Você chega lá moído. Você deita naquela cama. Se tiver cama, porque lá eles dormem tudo no chão. A hora que você deita cansado, você olha para o lado. Quem está ali? Dente escovado, banho tomado, perfumadinho. É eu, a mágoa. Ela vai na sua frente. Não adianta. Não alugue seu coração ao encardido. Troque de canal. Mude de vida. Eu vou realizar o bem com as próprias mãos. As pedras que jogarem em mim, eu vou construir um novo rincão. Toque de canal. Um lugar para Deus. Troque de canal. Eu vou realizar o bem com as minhas próprias mãos. Terceiro exercício. Primeiro exercício, renunciar a... Eu estou dizendo que é exercício. Significa que eu tenho que fazer hoje, amanhã, terça, dia 10, dia 11, dia 12. Todo dia. Renunciar a mentira. Pequena mentira ou grande, tanto faz. Aliás, as pequenas mentiras são piores. Eu escrevo no meu livro: ninguém tropeça em montanha. Você já viu a pessoa tropeçar em montanha? Uma montanha não vê, é enorme. Você tropeça naquilo que você não vê, ou que você tenta enganar. O rapaz tinha apelido de ceguinho, todo mundo chamava ele de ceguinho, ele tinha horror daquele apelido, porque ele enxergava um pouco. Meio distorcido, meio embaralhado, mas enxergava. Mas a pessoa que não aceita que é meio ceguinho é dureza, né? E aí a turma chamava ele de ceguinho. Aí ele tinha horror. Então estava um dia num piquenique, e quando ele chega, todo mundo: aí, ceguinho, tudo bem, ceguinho? Aí ele se afastou do grupo, foi fazer xixi.
Aí ele estava fazendo xixi atrás de uma árvore. No que ele está passando a mão assim na camisa, viu que tinha um alfinete. Eu não sei para que eles põem alfinete em camisa de homem. Quando você vai comprar aquelas camisas na caixa, vem cheio de alfinete. Às vezes você vai experimentar rápido, fura a gente. Né? Ele achou um alfinete daquela. Alfinetinho daquelas fininhas assim, aguinha. Aí pegou o alfinete, ficou mexendo no alfinete, fincou o alfinete na árvore assim, deixou só a metade de fora. Passou, voltou. Quando a turma estava sentada lá, ele olhou para a árvore e falou: nossa! Gente, dá uma olhada naquela árvore lá na frente. Todo mundo olhou: olha isso aqui, você está vendo a árvore? Eu vendo a árvore? A árvore lá, velho. Aquela árvore lá. Não sei o que tem árvore, hein? Parece que tem um alfinete fincado lá no tronco dela. Ô, Serguinho, aí eu que sou cego! Ah, parecia ser assim, é alfinete, sim, tá brilhando lá, olha. Ou é alfinete ou é formiga usando aparelho nos dentes. Não, é alfinete. Serguinho, como é que você está enxergando alfinete, Serguinho? Eu que sou cego? Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Foi indo, tropeçou numa vaca que estava parada. Troque de canal. Mude de vida. Não fica tentando achar os alfinetes que você espalhou nas árvores por onde você foi fazer as suas sujeiramas, não. Você vai tropeçar numa vaca. Troque de canal. Mude de vida. Terceiro exercício. Hoje nós vamos sair daqui. Padre Léo, personal trainer. Versículo 29. Ixi, Virgem Maria. Esse é o mais difícil. Vou prolongar a pregação umas 5 horas ainda. Que aqui São Paulo tocou no ponto dificílimo. Nenhuma palavra má saia da vossa boca. Virgem maconha. Nenhuma palavra, nenhuma. Mas nenhumazinha assim, nenhuma. Sem exceção, São Paulo. Sem exceção. E como é que eu vou saber qual é a palavra que é mal, qual é que é boa? O grande mestre, o professor, o personal trainer, ele ensina, já te dá um segredo para você saber. Só a que for útil para edificação. O que é edificar? Construir. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me. Lembra? Irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. As velhas são igreja, os jovens são igreja. Somos a igreja do Senhor. Edificar é construir. Toda palavra que eu falo ajuda a edificar. Sempre que for possível. E quando não for possível, zipa. E benfazeja. Olha que o critério espetacular dessa ginástica. Benfazeja aos que ouvem. Benfazeja é que faça bem aos que ouvem. Esse é o segredo. Paulo não está dizendo que é para você só falar a palavra adocicada. Paulo não está dizendo que é só para você falar a palavra de elogio. É uma palavra que faça bem, que edifique. Ora, muitas e muitas vezes precisará ser uma palavra dura. Quem usou melhor a palavra dura do que Jesus? Citei aqui ontem. E não adiantava vir com jeitinho para Jesus. No livro eu conto, por exemplo, aquele episódio da mãe de Tiago e João. Porque o Tiago e João, quando Jesus escolheu Pedro para ser o Papa, eles ficaram meio enciumados. Eles tinham um temperamento muito difícil. Eles queriam meter fogo na Samaria uma vez, né? Isso é meio descontrolado ainda. Foi com o tempo que eles foram melhorando. Foi com o tempo. Eles tinham problema também. É pescador.
Eles eram colegas de Pedro, não era mais novo do que Pedro ainda. Então Jesus tinha escolhido Pedro para os dois ficarem meio assim, foram conversar com Jesus, se não dava jeito sim de Jesus arrumar um setor melhorzinho para eles, ali, chefe da casa civil, o ministro do planejamento, assim, um posto ali no primeiro escalão. Jesus falou, não está dando, não dá, a coisa está difícil, meu filho, nós temos que fazer aqui uns acordos ainda, o PMDB vai agora com 2 ministérios, não é muito simples não, eles votaram em nós ganhamos com 70 votos, aí a reforma, inclusive vai ter o acampamento lá da Providência, eles fizeram uma reforma lá, da tributária, né, tem R também no nome, não deu certo. O que Tiago e João fizeram? Foram pedir a ajuda da mãe, da tia Maria. A mãe, Dona Maria, era tia de Jesus, colegona de Nossa Senhora, íntima. Ele não vai recusar. E a Dona Maria, agindo mais como tia do que como discípula, esperou uma hora que estava a turma toda. E chega com muito jeito. No livro eu descrevo com mais detalhe. Chega com muito jeito e fala com Jesus. Está querendo conversar uma coisinha com o senhor? Pois não, tia. Dava um jeito de eu botar João e Titi, um de cada lado. Falei, tia, a coisa feia aqui. Ainda mais para quem é da família, porque o pai não está deixando nem eu sem o cálice. Quem é da família vai dançar. E Jesus não amoleceu com a titia dele, não amoleceu com Pedro, não amoleceu com Tiago e João, chamou os dois de Boanerges. Olha que apelido, filho do trovão, louco, tempestade, truvada. For no Japão é tofu, é o tofu 10, agora já deve ter tido 11, 12, que eles dão por número cada tofu daquele que vem arrebentando tudo, tem lá. Palavras benfazejas significa que faça o outro crescer. Por isso eu já falei, mãe que fala sempre sim, sim para o filho, não faz ele crescer. O critério, gente, é espetacular esse critério. Nenhuma palavra má saia da sua boca. Não está dizendo que eu não preciso dar uma palavra dura. Às vezes eu preciso sim dar uma palavra dura. Às vezes eu preciso dar um safocão na pessoa. Mas eu tenho que saber como, eu tenho que ter o controle. Eu explico, já falei isso aqui nesse rincão. Quando Jesus entrou no templo e estava lá os vendilhões, aquela baderna, o que Jesus fez? Fez um chicote de corda. Você precisa aprender a fazer chicote de corda. Jesus não pegou um pedaço de pau, porque você pega um pedaço de pau, podia escapar da mão dele. Jesus não pegou um relho, porque o relho tem aquele cabo de pau. Jesus fez Como é que faz chicote, você sabe? Eu também não sei, mas... Imagine que isso aqui fosse a corda. Para fazer o chicote. Então tem que pegar a corda, dobrar ela aqui, no meio certinho. Aí coloca no pulso. Aqui vai o nó. O chicote, ele fica preso ao seu pulso. Por isso você tem o domínio do chicote. Quanto mais você mexe com ele, ele fica na sua mão. Os bons de chicote, eles sabem que o efeito do chicote é muito maior no ar do que no lombo do animal. Pode ver, os grandes peões, eles não batem no animal. Eles cantam o chicote no ar. Não é assim? E o animal escuta o som do chicote. Não é um relho, relho é feito para você dar relhada. O chicote, quanto mais você bate com ele, mais ele fixa na sua mão. Você só perde o chicote se perder a mão. Ele está preso aqui, ó. Está preso. E ainda aqui vem um nó, que é para segurar, fica firme aqui na palma da mão, ó. Aqui fica o nó e Jesus trançou a corda direitinho. Quer dizer, ele levou no mínimo uma meia hora para fazer o chicote. Mas enquanto ele estava trançando, ele estava ganhando.
e não deu uma chicotada em ninguém. Derrubou mesa, expulsou os cambistas, espantou as pombas, espatifou as moedas, mas não deu uma chicotada no lombo de ninguém. Que coisa linda. Por quê? Porque Jesus ficou irado. Jesus ficou com cólera. Jesus ficou indignado, mas não pecou, porque não deixou isso virar ressentimento. Ele tem o domínio da situação. Palavra má significa isso. Jesus seria muito mal se chegasse lá e passasse a mão na cabeça. Ah, coitado, estava desempregado, está vendendo umas pombas aqui no templo. Não tem uma campanha aí na televisão, tem uma atriz, uma velhona, que está fazendo propaganda na televisão, nos jornais, defendendo o bingo, porque diz que o bingo dá muito lucro, porque tem mais de 120 mil pessoas no Brasil que estaria desempregado se não fosse o bingo. Pois tem mais de 5 milhões de brasileiros que estariam desempregados se acabasse o tráfico de drogas. Então vamos investir na droga, que dá muito mais emprego do que o bingo. Ora, a prostituição dá muito mais dinheiro. Muito mais. A palavra má não significa uma palavra dura. Muitas vezes a boa palavra é uma palavra dura. É uma palavra, gente, que na hora machuca. Quantos pais e quantas mães, quantos fundadores de comunidades, muitas e muitas vezes falaram uma palavra com o coração sangrando. Tiveram que falar uma palavra dura. Tiveram que dizer não. Tiveram que cortar ministério. Tiveram que proibir. Tiveram que ser firmes. E não foram firmes com um sorriso, não. Teve que ser com a cara firme. Porque na hora do barulho não adianta você tentar falar suavemente. Ninguém presta atenção. Chega lá no mercado com todo mundo falando e tenta conversar com alguém. É preciso dar um grito para o outro ouvir. Mas o critério é o crescimento do outro. E outra, não é aquilo que faz bem ao outro naquele momento. Não é aquilo que é agradável naquela hora. Porque naquela hora o mais agradável é deixar a criança comer 1 quilo de sorvete. E a mãe tem que dizer, não meu filho, você precisa de alface, você precisa de chicória, você precisa de agrião. No hotel que eu fiquei no Japão, todos os dias de manhã, no café vinha um pratinho com repolho picado. Aí eu perguntei para o rapaz, por que repolho? Ah, todo japonês, todo estabelecimento oficial japonês serve repolho no café da manhã. Os pais ensinam os filhos a comer o repolho todos os dias, nem que fosse um pouquinho. Porque na guerra foi graças ao repolho que eles sobreviveram. Era a única coisa que tinha para comer. E eles continuam comendo repolho para dizer, a vida é uma guerra, a vida é uma luta. Nós precisamos treinar as pessoas para serem vencedoras. Então um pai, uma mãe, um amigo, um coordenador, um superior, muitas e muitas vezes, ele terá que falar uma palavra dura. Tem palavra que a gente fala para um filho, que dói mais na gente do que nele. Mas porque a gente está vendo lá na frente. Ô meu filho, você não pode, porque você vai chegar lá na frente, você vai cair num buraco. Eu sou maior do que você já, eu estou mais velho, eu estou mais experimentado. Eu estou vendo lá tem um buraco, meu filho. É por isso que eu estou falando para você não ir. É duro? É duro. Mas é uma palavra boa. Pelo amor de Deus, não coloque critério de palavra boa com palavra amena. Ah, aquela pessoa é tão boa, só fala coisa boa. Não pense que coisa boa é aquilo que você queira ouvir. Nem sempre você queira ouvir o que é bom. Muitas vezes você não queria ouvir. Parece que você queria ouvir uma palavra diferente. É como se você fosse no médico, ele examinasse você, percebesse que o câncer está tomando conta de você, mas não vou dar essa notícia, que a pessoa vai ficar sentida comigo. E tem gente que é tão besta que é capaz de ficar com raiva do médico que deu a notícia e pôr a culpa nele. A culpa daquele médico. Não sabe por que eu fui lá naquele médico para falar aquilo para mim? Então a palavra boa, benfazeja, que faça o bem verdadeiro ao outro. Vamos retomar esses 3 exercícios e depois a gente parte para os outros 4 exercícios, são 7. Primeiro, versículo 25, renunciai à mentira. Segundo, realizar o bem com as suas próprias mãos. Terceiro, nenhuma palavra má
sairá da minha boca. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, é isso que eu peço hoje, essa grande graça. Eu preciso ser curado, eu preciso ser restaurado. Por isso eu peço que o seu Espírito Santo me ajude a renunciar, agora e sempre, toda mentira. Que o seu Espírito Santo me ilumine com dons de sabedoria, de ciência e de conhecimento, para que eu possa realizar o bem com as próprias mãos. Eu preciso para isso também do carisma da fé. Que o teu Espírito, Senhor, me ajude a que minha palavra seja sempre uma palavra benfazeja, uma palavra que construa o reino de Deus.